Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa para mais um vídeo da terceira fase. Vamos lá com a revisão de ginástica? Então a ginástica, ela é toda a prática corporal pautada a partir do exercício que trabalha o corpo a partir de uma forma integral, um corpo de uma forma natural, em que se iniciou-se por movimentos mais rústicos e simples até ter movimentos mais estruturados com o passar do tempo e os adventos e nomenclaturas que a ginástica atribuiu. Então, desde movimentos lá na pré-história, onde os seus participantes faziam puramente para suas necessidades de caça, de pesca, de fugir de animais, coisas do dia a dia, da sobrevivência. Perpassou por momentos de ludicidade lá no Egito, em que eles faziam os movimentos voltados às lutas como forma de entretenimento e também de visualizar quais eram os mais hábeis e mais fortes. Teve a questão revolucionária no período da Grécia, em que eles começaram a instituir alguns esportes que eram voltados ao corpo, a exuberância do corpo. Passou-se pelo período militar, quando Roma dominou a civilização antiga, então as práticas de ginástica eram voltadas para os treinamentos militares, as montarias e tudo isso que envolvia as guerras. E existia também o período em que os gladiadores eles eram pessoas que eram jogadas nos anfiteatros para fazer seus confrontos para sobreviver, até chegar ao período das escolas ginásticas, lá no século XVIII, com uma grande revolução científica para a melhoria das habilidades e a sistematização de várias vertentes da ginástica. Com isso, a ginástica foi se estabelecendo vários conceitos, inclusive o conceito de jogo e de esporte, em que nós podemos observar que existem várias diferenças entre eles, como no exemplo citado aqui à frente, a própria queimada, baleou, matança, sendo comparado a um esporte chamado dodgeball, que é um esporte de origem norte-americana que tem basicamente o mesmo objetivo, que é acertar uma bola no adversário, mas com suas regras totalmente diferentes. O outro exemplo também que nós temos é o futebol que nós praticamos em alguns locais, principalmente nas ruas, nas comunidades, que não usam as mesmas regras do esporte de alto rendimento e como regra. Então, temos algumas regras que são bem diferentes, como as regras serem flexíveis no jogo, como cada pessoa pode modificar. É um ambiente que traz a ludicidade, a diversão naquele local. As competições podem acontecer, mas não sob a mesma ótica do esporte. Tem-se o caráter de ter participação, criatividade quando vai se criar o jogo, recriar esse jogo. Já o esporte ele tem as características de ter regras mais rígidas, é voltado ao desempenho, ou até o alto desempenho, quando os atletas fazem o máximo de si para conseguir alcançar seu êxito. As competições são formalizadas e geralmente são monetizadas, ou seja, as pessoas recebem algum tipo de premiação. Existe uma instituição que rege, por exemplo, uma confederação, uma federação, uma associação, esse esporte, e ele é tido como profissional, pois as pessoas trabalham e vivem disso. Então o jogo ele pode ser notabilizado no ambiente escolar, comunitário, de competição, mas que seja de forma participativa e não exclusiva, ou melhor, excludente. E o esporte ele pode se transitar no âmbito amador, no lazer, que as regras são as mesmas do esporte, porém é de uma forma mais lúdica, e do alto desempenho, em que há um grande esforço dos atletas para conseguir alcançar seus êxitos. Dentro dessa ginástica, nós temos as habilidades gímnicas. Essas habilidades gímnicas são todos os movimentos que as pessoas podem fazer a partir do seu corpo e que servem de base para todas as outras habilidades, outras categorias da ginástica, seja o saltar, o pular, o subir, o descer, o rolar, o girar,
o pegar, o arremessar. Então todas essas habilidades elas são utilizadas em algum momento nessas ginásticas que existem hoje. Então a ginástica ela pode transitar por vários ambientes. Ela pode transitar no ambiente da academia, seja os ginásios, os estúdios, que envolvem musculação, crossfit, enfim. Um ambiente mais aberto, que envolve a calistenia, ou seja, o uso do peso do corpo para fazer os exercícios. E também na ginástica competitiva, em que pode utilizar os movimentos das habilidades gímnicas em competições ligadas tanto ao ciclo olímpico ou também não. Aí, como falei, a ginástica de academia, nós temos várias vertentes como ginástica aeróbica, step, jump, musculação, crossfit, spinning, enfim, várias outras. A de calistenia, que utiliza o peso do corpo, da massa corporal para poder fazer os exercícios, pode ser associado a uma caminhada, a alongamentos, a exercícios com barras, pular corda, que utiliza um equipamento mais simples. E as competitivas, que estão divididas em ginástica artística, rítmica, de trampolim, e acrobática, que é a única que não está voltada ao ciclo olímpico. Já os materiais esses também variam, então nós temos desde materiais de equipamentos de musculação, crossfit, equipamentos de proteção individual, aos equipamentos da própria ginástica rítmica, da ginástica artística, que tem os equipamentos e materiais específicos que podem ser utilizados nas suas modalidades. Um ponto muito importante na ginástica é a questão da segurança. Então, a segurança deve ser visualizada em qualquer um desses âmbitos, dessas vertentes, pois, a depender do desgaste, da intensidade, pode ocasionar lesões tanto musculares, articulares, ósseas e também posturais, pelo uso excessivo daquele músculo, daquela articulação, e tem que se fazer o exercício no limite que seja saudável. Certo? Então vamos agora exercitar aquilo que nós visualizamos tanto neste material quanto nas aulas anteriores. Então vamos lá. Então, quais os períodos históricos a ginástica foi marcada como treinamento militar e valorização do corpo, respectivamente? Então, quais períodos foram esses? Foi a pré-história e o período romano? Foram as escolas ginásticas e o Egito Antigo? Ou foi o período romano e a Grécia Antiga? O que vocês acham? Vamos pensar um pouco. Vamos ver qual a resposta certa. Então, quem respondeu o período romano e Grécia Antiga está certíssimo. Foi o período da romano, em que eles optaram pelo treinamento militar para fortalecer o Império Romano, e a valorização do corpo aconteceu na Grécia Antiga, onde os gregos, quando criaram também os Jogos Olímpicos, eles tinham essa questão da exuberância do corpo, dos corpos belos, certo? Então, outra pergunta. Você saberia me dizer quais as diferenças que existem entre o jogo e o esporte? Lembra que nós falamos? Vamos pensar um pouco? Então, nós temos diferenças de regras, umas são mais flexíveis, mais rígidas, a questão da profissionalização, da ludicidade em um, do desempenho no outro. Então, todas essas regras elas estão estabelecidas dessa forma. Então, sob o ponto de vista do jogo, o jogo é mais lúdico, tem regras flexíveis, ele não precisa ter uma instituição que o regulamente. Já o jogo, ele é voltado, já o esporte ele é voltado para o desempenho, voltado para que os atletas sigam regras rígidas, que utilizem uma instituição para regulamentar as competições. As competições são monetizadas e elas recebem algum tipo de premiação, dinheiro. E sem contar que algumas pessoas vivem somente disso, então é um ambiente profissional. Vamos a outra pergunta. Então, é possível fazer os movimentos da ginástica sem utilizar as habilidades gímnicas? Então, vamos para as alternativas. Claro que é possível. Os movimentos não têm relação com as habilidades. Ou a outra alternativa, não é possível.
Os movimentos funcionam por conta das habilidades. O que é que vocês acham? É possível ou não é possível? Vamos pensar um pouco? Então, para quem falou que não é possível, está correto, pois as habilidades gímnicas, elas funcionam e dão suporte para que surjam todos os outros movimentos da ginástica. Todos o saltar, o correr, o levantar, o subir, o descer, o rolar, todos esses estão estruturados em apenas um movimento ou vários movimentos de habilidades ginásticas dentro dessas modalidades, sejam esportivas ou não. Vamos para mais uma? Então, o duplo twist carpado, já ouviram falar desse movimento? O duplo twist carpado é executado em qual ambiente da ginástica? Então, ele é executado dentro da academia, na ginástica de academia, ele é executado na ginástica calistênica ou é executado na ginástica competitiva? Vamos pensar um pouco. Será que é na competitiva? Ou será que é feito no ambiente aberto? Ou será mesmo que ele é feito na academia? Então, para quem respondeu competitivo, acertou. Então, o duplo twist carpado, por mais que ele possa ser feito em outros ambientes, ele é um movimento criado e aplicado dentro da ginástica competitiva no solo da ginástica artística. É claro que ele poderia ser utilizado em outros movimentos, já que a pessoa detém dessa habilidade, mas ela é oriunda e é praticada geralmente, ou mais especificamente, dentro do ambiente da ginástica competitiva, na ginástica artística e lá no solo. Inclusive, um atleta brasileira se popularizou com esse movimento, que foi a Daiane dos Santos, fazendo esse movimento de vários giros no ar. Vamos para mais uma. Então, utilizar equipamentos para exercitar-se é uma característica da musculação. Mas quando utilizamos de forma incorreta, podem ocasionar problemas quanto à saúde e à segurança do praticante. Que tipo de problema pode acontecer? Então, pode acontecer que tipo de problema com a saúde e a segurança desse praticante do exercício? Ele pode ocasionar lesões articulares e posturais. Pode acontecer hipertrofia. Hipertrofia é o crescimento do músculo esquelético. Pode acontecer hipertrofia dos músculos, como uma forma de problema. Ou pode acontecer uma maior capacidade coordenativa. Esse seria um problema? Vamos pensar um pouco? Então, para quem respondeu, ocasionar lesões articulares e posturais, acertou. Então, quando há um desgaste excessivo, um peso excessivo naquela articulação ou naquela postura, naquele músculo, naquela estrutura corporal, pode acontecer várias lesões, tanto articulares quanto posturais no seu praticante. Certo? Então, agradeço a vocês, agradeço por estarem aqui comigo nesse momento de revisão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima com a aula do professor Roberto Barbosa. Valeu!